Fala galera, o sitezinho tá com uma carinha novinha em folha. Ó, aí saiu mais uma calculadora e o vídeo dela, né? Esse aqui já tem o vídeo, tá vendo? Esse aqui são botões, tá? Esse aqui é o botão pro vídeo, esse aqui é o botão para calculadora e logo mais vai ter um botão também pro vídeo do off-grid. Off-grid são sistemas que não são conectados à rede elétrica, são sistemas isolados, né? Geralmente em fazendas que não tem rede por perto, utiliza-se, né, off-grid para esses casos. Bom, primeiramente você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que, antes de fazer o projeto, vai ter que ver aí o que que essa fazenda, o que que essa casa aí no meio do nada vai utilizar. É uma geladeira? Então você vai ter que colocar ali, ó, horas de uso, 24 horas. Uma geladeira tem que ficar 24 horas ligado. A não ser se você for a vergonha de profissional e deixar a carne estragar. Quantidade, uma geladeira, você vai ter que ver aí quando você for fazer o projeto, né, quanta geladeira a pessoa quer, tal, né, e o consumo em watts dessa geladeira. Quantas lâmpadas vão ter, são lâmpadas LEDs? Eu coloquei aqui 12 volts, ou 12 watts, né? Televisão vai ter uma, né, o consumo dela, a quantidade de horas que vai ficar ligada. Aí você fala, pô, são dados meio complexos, né? Porque como você vai saber a quantidade de horas que a pessoa vai deixar ligada? Bom, acredito que umas 10 horas seja suficiente. Eu não sei, são dados de projeto. Você vai ter que ver. Talvez coloque lá, sei lá, 14 horas. Não importa, são dados de projeto. Eu coloquei aqui um computador, eu coloquei essa carga aqui. Essa parte aqui, ela é mais para exemplo. Porque eu não sei o que vai ser utilizado. Eu coloquei aqui, ó, um computador vai ser utilizado por 10 horas, um consumo de 300 watts. Aí depois você vai multiplicar 1 vezes 24 vezes 190, você vai ter o consumo de watt-horas dias, né? Esses dois dados aqui são importantes para fazer o cálculo. Ó, que nós já sabemos, por esses dados aqui, nós já sabemos que o inversor terá que ter uma potência nominal maior do que 1029 watts, né? Agora vamos para a escolha do equipamento. A escolha do equipamento para o sistema off-grid, você vai arbitrar, né? Eu arbitrei aqui para uma placa de 340 watts, de watts picos. Aqui é igual no outro, né? Nas especificações aqui eu tiro os dados que vou precisar. A bateria eu especifiquei para uma bateria de lítio, né? De 48 volts 100 ampere-hora. Lembrando, né, que é bom sempre consultar aqui, ó, olha só. Lá no datasheet aqui da bateria, temos que a tensão de operação dela é de 42 a 54 volts. Cadê? A tensão de carga é 53 a 54 volts. Isso é importante aí na hora de configurar o seu controlador. O controlador serve para proteger a bateria. Bom, fazendo esse ajuste aqui, agora vamos ver aqui. Nós estamos com uma bateria de 48 volts, logo o nosso controlador de cargas também tem que ser de 48 volts, né? E lá no manual dela, as especificações técnicas, nós vemos aqui que ó, a nossa bateria é de 48, ó, então não pode ser nenhuma dessas aqui, ó. Tá vendo? Não vai nem conseguir carregar a bateria. O range da bateria, né, o range da tensão da bateria, ela vai de 8 a 68 volts aqui. E lembra que nossa bateria ela carrega a 52, né, alguma coisa assim, né? Eu não lembro, já esqueci, minha memória é desse jeito aí. Enfim, isso aqui, ó, só vai de 8 a 32. Então, por isso que se nossa bateria é de 48, nosso controlador de carga também tem que ser de 48, até para conseguir carregar a bateria. Esse controlador de carga MPPT, ele tem vantagem sobre a PWM, né, em 30% aqui, ó, eficiência se for comparada com o de modulação PWM. O que mais? Só que o seguinte, para a bateria de lítio, né, já vi aqui, ó, ele é compatível, né, tanto com chumbo ácido, alguma coisa assim, e com o lítio também. Só que tem um problema, né? Número 1 aqui, né, aqui, parará. Aqui, ó. O cliente deverá, né, ir lá no software do controlador e terá que setar os parâmetros da bateria de lítio. Bateria de lítio, ela explode, cara. É muito complicado trabalhar com ela. Então, tem que fazer o carregamento certinho, tá? Bom, enfim. Eu já escolhi aqui, então, o controlador. Já escolhi a bateria.
O inversor tem que ser maior do que 1000 e alguns quebrados lá, que a minha memória já foi, 1029. Então esse inversor aqui é de 2000 watts, né? Então ele já supre as necessidades da carga. 48 volts, 120 volts, né? 48 volts CC, né? E corrente contínua, e 120 corrente alternada. E a senoidal. Bom, tendo já todos esses dados prontos, agora nós vamos colocar os dados da nossa placa, né? E já adiantei aqui. Como vocês podem ver, aqui, ó. Agora eu queria que fosse isso. Isso aqui é a placa. Não tem segredo nenhum, é só colocar aqui, ó, as especificações. Ó, é 340. O fator de correção, ela em relação às perdas da sua placa. Eu coloquei aqui que tem uma perda de 10%. Então, se é 10%, então o fator de correção, né, 0,9 de eficiência. Aí nós temos a corrente de máxima potência, a corrente de curto-circuito e o VMP. Tá tudo aqui, ó. Corrente de curto-circuito, 9,31, podem conferir, não tem nada. Pode pausar e conferir que está tudo aí. VMP 38,36 e a tensão de operação da placa. Em algumas literaturas aparecia lá uma tensão nominal, mas na verdade a tensão ela varia conforme a radiação. Então, por questão de segurança, você pode colocar a mesma tensão do VMP. Aqui você não vai encontrar a tensão nominal, você não encontra nem a potência nominal e a corrente nominal aí para tentar achar essa tensão nominal. Então você pode colocar o mesmo VMP aqui. A tensão do banco de bateria. A tensão do banco de bateria, então, para o banco de bateria. É 48 volts e 100 ampere-hora. Então, vamos aqui colocar na tensão do banco de bateria, 48 volts e 100 ampere-hora. Né? Banco de baterias. Bateria. Eita, errei aqui, ó. Batataria aqui, ó. Vamos colocar umas batatas aqui. Vou mudar isso aqui, tá? Profundidade de descarga. A profundidade de descarga é o quanto você também programa isso no próprio controlador de carga. No próprio software do controlador você também coloca o quanto ela vai descarregar. A profundidade de descarga é o que vai suprir as suas necessidades diárias. Então, tipo, eu coloquei aqui como 30%. Os dias de autonomia, né, vai ser mais ou menos aí 3 dias de autonomia. Que são dias de autonomia? Digamos que o tempo está nublado hoje, amanhã também e depois de amanhã também. Né? Então, tipo, você não conseguiu recarregar sua bateria, mas não tem problema. A profundidade de descarga é de 30%. Então, você vai descarregar 30% hoje, mais 30 amanhã, mais 30 amanhã, o quê? 90%, mas só que você ficou autônomo por 3 dias sem luz do sol. Se fosse 20%, se você quiser projetar o seu sistema para 20% de profundidade de descarga, você pode colocar aqui até 5 dias, né, de autonomia. A eficiência da bateria. Aqui não está mais as batatas, né? Eficiência da bateria. A eficiência da bateria... cadê onde tem? Aqui, ó. Eficiência. 98%. Tô achando até bastante, hein? Não sei não. Tem que dar uma olhada aí depois no manual se é essa eficiência aí, né? Enfim, vamos lá. Vou colocar aqui 0,98, não tem problema não. Eficiência da fiação. Isso aqui é do projetista, o cara que projetou a fiação da sua casa. Então, que está isolada. Ele deve saber. Mas geralmente em torno aí de 95%, 96%. Então você coloca aí 0,96 aí. Eficiência do inversor. A eficiência do inversor também está aqui no inversor que nós estipulamos que aqui, eficiência 93%, que nós iríamos usar. Nós não sabemos se vamos usar esse inversor, porque no final, quando ele calcular, ele vai colocar lá a potência de surto, a potência de surto que o nosso inversor deve aguentar. Então, por enquanto, nós não sabemos se o nosso inversor, né, ele vai aguentar. Se não aguentar, a gente vai ter que trocar de inversor. Nós arbitramos os materiais, porém, depois, quando for feito o cálculo, nós vamos ver se eles atendem essas especificações aí que o cálculo vai nos dar. Ok? O que mais aqui? O que nós estávamos fazendo que eu até me perdi? A eficiência do inversor. Ah, tá. Beleza, eficiência do inversor. 93%. Já coloquei?
Não, isso, 0,93%. Tensão da carga. Bom, nosso inversor aqui é 120 volts, né? Isso. Então vamos colocar aqui 120, né? Porque é o que a nossa carga vai receber, 120 volts DCA, né? Corrente alternada. Potência da carga total em watts. Foi o que nós estipulamos aqui, se lembra? Esse aqui é em watts, então é o 1029 aqui, 0,7, né? Tá em watts, não tá em quilowatts. Tem que tomar cuidado com isso aí. 1029,7, é isso, né? Consumo total em watts. Consumo total em watts. É isso aqui, ó. Em watt-horas, na verdade, né? Watt-horas dias. É o 10.127,7. Em watt-horas. Faltou dias aqui, né? 10... Já esqueci. 10.127,7. Ok? Os dias de autonomia eu já expliquei, já coloquei aqui também. Tensão da saída do sistema fotovoltaico. A tensão de saída é a mesma tensão aqui, né? 48 volts. Né? Tensão aí do... Inclusive o nosso inversor também, a entrada dele é de 48 volts, né? Então vai, a tensão de saída é em VCC, tá vendo? Corrente contínua. Então, 48 volts. A tensão do controlador de carga. 48 volts também. Inclusive está aqui, ó, controlador de carga, 48 volts. A nossa bateria é de 48. Então, nosso controlador de carga também tem que ser de 48. Corrente do controlador de carga. Eita, eu ia colocar 100, mas eu acho que é 40, né? Quanto que é a corrente? Corrente de carga, 40. 40. O que mais? Existe motores nesse projeto? Sim, né? Que é o que? O motor de meio CV, que está aqui, ó. Eu coloquei um motor aqui de meio CV, né? Uma bomba da água, sei lá. Se nós estamos em um campo isolado, talvez tenha bombas, né? De, sei lá, para poço. Eu não sei exatamente para que vamos usar bombas ali, mas pode usar bombas para qualquer lugar. Esse aqui é um exemplo. Então, tipo, eu meio que extrapolei um pouquinho aí e fui colocando o que dava na minha teia aí. Mas na hora de projetar, você vai ver o que o seu cliente precisa. O que ele precisa nessa fazenda, nessa coisa, nessa casa no meio do mato, que tá sistema isolado. Até porque não compensa colocar um off-grid tendo uma rede por perto, tá? Ok, então eu coloquei meio CV lá e eu não anotei, né? 300, aqui, ó. Eu já fiz a conversão para watts, dá 367,7 watts, né? Então você coloca aqui, 367,7. Beleza? Daí você clica no botão de calcular. Lembrando que não é para colocar vírgula. Caraca, eu não vi. Se eu coloquei vírgula em alguma coisa, você pode voltar, não tem problema não. Vamos conferir se eu não coloquei vírgula, porque tem que ser usar ponto. Aqui eu coloquei tudo ponto. Ponto, isso. Bora lá. Bom, então aqui nós temos aqui os dados todos calculados. Aqui ele mostra aqui o cálculo do consumo diário, né? A quantidade de módulos que você vai precisar para esse sistema, para essa potência que seu cliente está pedindo, que ele vai consumir. Então você vai precisar de mais ou menos 5,51 módulos em paralelo, então você vai ter que arredondar isso aqui para 6. O número de módulos em série 1,25, então você vai ter que arredondar isso aqui para 2. Cálculo da quantidade total de módulos do sistema. Serão usados 12 módulos de 340, sendo 2 em série, e 6 em paralelos. Corrente máxima do controlador de cargas, ele fez o cálculo aqui, e para esse nosso controlador de cargas, nós vamos precisar de 2 em paralelo. Então nós precisaremos de dois controladores desse em paralelo para esse nosso sistema.
Aqui nós temos aqui o cálculo da quantidade de banco de baterias. Nós precisamos de 25, né? Porque nós sempre tem que arredondar para cima, né? Precisamos aqui de 25 baterias em paralelo e precisaríamos de uma bateria em série. Logo, o número de bateria total será 25. Aqui ele já fala aqui que a potência nominal do nosso inversor tem que ser maior que 1029. Nosso inversor tem, que nós pegamos um inversor de 2 kW. Então, nosso inversor é de 2000 watts. E a potência de surto, ela tem que ser de 3600. Será que aguenta? Não sei, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o nosso inversor? Inversor. Isso, a potência de surto. Aqui, a potência de surto, 4000 watts. Ele aguenta. Isso. Agora aquela questão, tipo a questão que fica, tipo, será que é eficiente? E por que eu pergunto isso? Porque, tipo, a quantidade de placas que nós vamos utilizar serão o quê? Cadê o MT? Serão 12 módulos. Serão 12 módulos, 12 vezes 300 e quê? 12 vezes 340. Então, assim, supostamente nós deveríamos gerar 4080 watts. Obviamente que não vai gerar certamente os 340 watts certinho, porque tem perdas. Os 340 aqui. E só que no final, com essa configuração, o nosso banco de bateria e tal, blá blá blá, tudo mais. Enfim, só que no final, todo o nosso cálculo foi para suprir uma carga de 1000 watts. Foi para suprir uma carga de 1029 watts. Então, tipo, nosso sistema suporta a quantidade de placas que nós temos. Geraria, supostamente, 4080, que são os 12 vezes 340 watts, que mesmo que não gere isso aqui exatamente, vai gerar um pouco menos. Ainda assim, vai gerar uma quantidade muito maior que nós vamos utilizar. Por isso que eu falo, esse sistema, vocês vão ter que ficar fazendo os cálculos aí, tentando achar a melhor configuração possível para dar o menor desperdício possível. E se tiver a possibilidade de conectar na rede, é muito melhor, porque pelo menos todo o excedente você joga na rede e depois você recebe de volta, né? E fica na rede, né? Para suas disposições futuras, se você ampliar, colocar mais cargas, sei lá. Bom, então essa é a calculadora aí para off-grid. Deixe aqui no comentário se você deseja que eu coloque algum outro tipo de calculadora. Eu estava pensando em fazer, na verdade, agora a próxima calculadora que eu ia fazer para esse site seria para eficiência energética. Porém, eu também posso colocar para aerogeradores. Também posso colocar para biodigestores futuramente. Mas, enfim, deixe no comentário aí qual que vocês gostariam que tivesse, qual próxima calculadora que vocês gostariam que tivesse nesse site aqui, que futuramente eu darei uma atenção maior para ela para colocar. Já agora eu começarei a trabalhar, acho que na parte de eficiência energética.